Olá pessoal, estou aqui para falarmos da nossa live. Estamos entrando no mês de junho, já entramos no mês de junho, e neste mês nós estaremos falando sobre o mês da presença. E por que eu fiz questão de escolher esse título para esse mês, o mês da presença? Porque eu passei esses dias em reflexão e eu vi a profundidade que se tem em a gente entender a importância, a relevância da gente ter a consciência da presença de Deus na nossa vida. Então é isso que a gente vai estar navegando sobre esse assunto nessa live de hoje. Então, Rubiana, seja muito bem-vinda, Rosa, Fabiana, e para você que está entrando, vamos então com isso compartilhar essa live com quem você acha que vale a pena estar aqui para discutirmos o mês da presença. E se você está vendo essa live gravada, já dá uma aceleradinha para a gente começar a falar sobre isso, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, por que eu escolhi falar sobre esse tópico? Presença. Vamos falar de presença. Primeiro, a presença de Deus não é apenas um sentimento emocional. Na Bíblia, quando você vê tudo falando sobre presença de Deus, a presença de Deus representa manifestação, comunhão, santidade, transformação, libertação, provisão, direção, glória, intimidade e poder. Então eu quero que vocês tenham consciência de que quando nós estamos falando da presença de Deus na sua vida, junto com a presença de Deus na sua vida, você tem a manifestação da graça, comunhão, santidade, transformação, libertação, provisão, direção, glória, intimidade e poder. Quando você imagina o que significa a presença de Deus, num cenário que você esteja passando, a presença de Deus é isso que eu acabei de falar e muito mais. Toda vez que alguém teve um encontro com Deus, verdadeiramente com Deus, algo mudou. Cadeias foram quebradas, identidades foram restauradas. A vida nunca mais permaneceu a mesma. Toda e qualquer pessoa que teve um encontro com Deus Pai, ou Filho, ou Espírito Santo, a vida nunca mais foi a mesma. Identidades foram restauradas, algo mudou na cabeça, na mente da pessoa. Nada ficou igual, sempre muda e transforma alguma coisa. A gente tem que entender isso. A presença de Deus transforma, cura, confronta, purifica, reposiciona e revela propósito. E é isso que eu vou estar mostrando para você hoje. Da onde que tudo que eu tô falando, essas palavras não são palavras soltas, isso tudo está baseado na palavra. E eu vou mostrar agora por que a presença de Deus transforma, cura, confronta, purifica, reposiciona e revela propósito. Vamos entrar na palavra hoje para entender, porque o que eu vejo que está acontecendo hoje, no mundo de hoje, as pessoas estão perdendo a noção da consciência, estão perdendo a consciência da relevância, que é carregar a presença de Deus. Existem pessoas que acham que quando erram, que quando pecam, que fazem coisa errada, a presença de Deus sai da vida deles. Não! O momento que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você está sendo carimbada imediatamente, imergida na presença de Deus dentro de você. Então a presença do Senhor não sai da sua vida. O que acontece não é que quando você comete algo errado, não é que a presença de Deus sai de você, não é que Deus se afasta de você, é que a culpa, a condenação que você carrega, a própria acusação, a própria consciência mental do seu pecado faz com que a culpa abafa você sentir a presença de Deus. Essa culpa, essa acusação que muitas vezes o inimigo traz faz com que você abafe de você ouvir, ver e sentir a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você é que em nenhum momento você perde a presença de Deus na tua vida. Deus é contigo, porque no momento que você recebeu Jesus Cristo, a aliança foi feita, você está vinculado à nova aliança.
Mas o que muda é a consciência que você tem sobre essa presença. Você sabia que todo cristão que verdadeiramente recebeu Jesus como Salvador, Senhor e Salvador da vida deles, tem a presença do Espírito Santo neles? Agora, o que muda é a consciência que você tem da presença do Espírito Santo na sua vida. Existem cristãos que estão muito mais sintonizados, têm muito mais consciência da presença de Deus na vida deles, então a performance espiritual deles é diferente do que uma pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador e tem dúvidas ou vive numa religiosidade de achar que se pecou, perde a presença, que tem que fazer esforço, mas esforço para ter a presença de Deus. A presença do Senhor é contigo todos os dias da sua vida. O que muda é a sua consciência de que você está imergido na presença, que a aliança foi feita e ela é irrevogável. Da mesma forma que tem um policial que recebeu o título de policial e tudo, se ele não exerce aquele cargo e não usa para parar bandido na rua, para prender bandido, é igual a um policial que tem as mesmas captações, mas ele não pratica. O reconhecimento é o mesmo, eles são policiais. Só que um está praticando o cargo que ele entende que ele tem, o outro não reconhece o cargo, não pratica e não exerce. Então temos cristãos, ambos com a presença de Deus na vida deles, só que um pratica a presença, reconhece a presença, tem consciência da presença, se entrega à presença, cultiva a presença, e outros cristãos que têm a presença de Deus na vida deles, não cultiva a presença, não reconhece a presença, não tem reconhecimento da presença, não se dobra à presença de Deus. Mas ambos têm a presença, só que um está altamente mais sensível e se rendendo à presença, e outro não, está distraído ou com problemas da vida ou com outras afeições do coração. Essa é a diferença que nós temos que entender. A presença de Deus é o maior tesouro que você pode cultivar na sua vida. Ana, você está falando isso, mas você não tem noção dos problemas que eu tenho. As dívidas, problema financeiro, ou a saúde de problema que eu tenho. Mas eu quero deixar isso claro para você assim mesmo. Que a presença de Deus é o teu maior tesouro. E eu vou explicar isso para você. No livro de Êxodos fala o seguinte: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa frase, a sua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar, foi falado em Êxodos capítulo 33 por Moisés. Eu quero começar falando sobre isso. Moisés, junto com Deus, tirou todo o povo do Egito. Deus abriu o mar vermelho para o povo do Egito. O povo que estava no Egito abriu o mar vermelho, o povo atravessou. Mesmo assim, o povo decidiu adorar um bezerro de ouro. Entrou em outras distrações. E aí Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, o negócio é o seguinte, esse povo é obstinado. Então, a promessa está garantida. Vai para a terra prometida. Vai para a terra que manda leite e mel, mas a minha presença não vai mais contigo. Porque naquela época, debaixo da lei, a situação era outra do que nós que estamos na nova aliança. Só que o que chama mais atenção é que Moisés entendeu algo profundo. A promessa sem presença não fazia sentido. A promessa sem a presença de Deus era a mesma coisa que continuar no deserto. Era pior que o deserto. Tanto é que o que aconteceu? Moisés preferiu ficar no deserto com Deus do que na terra prometida sem Deus. E ele virou e falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. O temor que Moisés tinha da ausência da presença de Deus era tão grande que ele abriu mão da terra prometida, ficar no deserto junto à presença de Deus. E essa oração de Moisés para Deus fez com que Deus voltasse atrás e permanecesse com Moisés junto com o povo e caminhasse com o povo até a terra prometida. Gente, eu quero que vocês entendam
aqui o quanto que Moisés realizou da importância que era a presença de Deus. Ele entrou num desespero tão profundo. Não foi no desespero de Deus falar o seguinte: Moisés, não vou te dar mais a terra prometida. Não, não foi isso. Ele entrou no desespero de ver que ele ia perder a presença de Deus. E ele falou: eu não quero a terra prometida. Eu quero ficar aqui na tua presença, mas eu não saio daqui sem a sua presença. E algo muito pra gente refletir, eu quero que vocês reflitam, é que muitas vezes Deus já te tirou do Egito. Deus já tem aberto o mar vermelho para você, em milagres e milagres na tua vida. E você vai e não reconhece o milagre de Deus de te tirar, de tirar do Egito. Você não percebe na sensibilidade o mar vermelho se abrindo. E porque você está focado em adorar um bezerro de ouro. Mas o que é o bezerro de ouro na analogia de hoje? O bezerro de ouro pode ser você se comparando com outras pessoas. O bezerro de hoje pode ser você olhando apenas para a sua própria dor. O bezerro de ouro pode estar você só olhando para suas próprias limitações. O bezerro de ouro que é você ficar preso às suas próprias afeições, é você ficar focado em ter, conquistar o teu trabalho. Então isso te tira, isso virou uma adoração, isso virou um bezerro de ouro, que faz com que você perca o foco da presença de Deus na sua vida. Existe um versículo no Novo Testamento que acabou de vir na minha memória, não está nem no meu script de estudos aqui, que eu vou achar e vou escrever isso depois para vocês, em que Paulo fala que nós muitas vezes estamos ocupados nas nossas próprias afeições. Vocês estão afligidos pelas suas próprias afeições. O que Paulo quis dizer com essa palavra? Que o centro da tua vida ficou muito focado nas suas próprias afeições, aquilo que você não tem, aquilo que você quer ter, aquilo que você quer conquistar, aquele problema, aquela preocupação. Então você fica focado e afligido. Com isso, não é que você não tenha a presença de Deus, você não está dando altar para a presença de Deus na sua vida. Então eu quero trazer essa consciência para você. Que você é um espírito com uma alma dentro de um corpo. Só que se você está dando foco e afeições para aquilo que você está sentindo nos seus 5 sentidos, ter, sentir, pegar, você está dando força para os sentidos da carne e abafando os sentidos do espírito, que conecta com a presença de Deus. É o teu espírito que se relaciona com a presença de Deus. Não são as aflições da sua alma. Não são aquilo que você tem sentido no teu corpo físico, que te distrai. Então é importante a gente entender a tricotomia, para a gente trazer a tricotomia em ordem. Então a reflexão que a gente tem que fazer com essa questão de Moisés, com a questão do bezerro de ouro. Primeiro, Moisés entendeu a importância da presença, a ponto de ele dizer: não me deixe sair deste lugar. Se o Senhor, a tua presença não vai comigo, eu não quero a Canaã. Eu quero estar contigo. Porque ele entendeu o peso da presença, o temor de estar fora da presença de Deus. E hoje, nós não temos esse risco de perder a presença de Deus, como acontecia na antiga aliança. A reflexão que eu quero deixar para vocês aqui é: muitas vezes buscamos respostas, milagres, portas abertas, provisão, conquistas, promoção, reconhecimento. Gente, nada errado em querer tudo isso. Não estou querendo dizer que é nada errado. Eu busco isso também. Eu busco crescimento contínuo. Mas a Bíblia mostra que o maior presente para sempre foi a presença. Porque quando Deus está presente, o impossível se move, o interior é curado, o resto encontra alinhamento. Então Moisés entendeu isso. Moisés entendeu que não tinha como ele chegar na promessa da terra prometida sem a presença de Deus. Porque ele entendeu que é a promessa de Deus que dá resposta para as orações. É a promessa de Deus que dá milagre. É a promessa de Deus que cura. É a promessa de Deus que rompe. É a promessa de Deus que dá direcionamento. É a promessa de Deus que te dá clareza. É a promessa de Deus que te dá livramento. Então, muitas vezes, você fica nas suas orações transacionais, pedindo: Senhor, eu quero uma promoção. Senhor, eu quero tal coisa. Senhor, eu quero meu filho desse jeito. Senhor, eu quero meu filho desse amado. Sendo que tudo que você tem que pedir
é a presença de Deus na vida do teu filho. Tudo que você tem que pedir é a presença de Deus no teu trabalho. Porque aonde a presença de Deus entra provisão, entra salvação, entra clareza, a confusão sai. Aonde a presença de Deus entra, as trevas não podem operar. Então você tem que honrar a presença, você tem que cultivar a presença de Deus. Você tem que declarar a presença de Deus. Aonde você declara a presença do Todo-Poderoso, a luz entra. Aonde a luz entra, as trevas saem. Aonde a luz entra, não há dor, não há doença, porque Deus carrega, Deus é presença. Agora, quem é a presença? Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Deus que cura, Deus que dá provisão, Deus Todo-Poderoso, o Deus de alinhamento, o Deus de ordem, o Deus de paz. O Deus da presença é o Deus de tudo isso. Então, quando você cultiva a presença de Deus na tua vida, quando você declara a presença de Deus em algum lugar, e a hora que você tem consciência do que você carrega a presença, e você diz, aonde eu colocar as portas dos meus pés, a presença de Deus é comigo, nada de falta, nada de desordem, nada de confusão, nada que tá faltando entra, porque a presença de Deus abunda a graça de Deus. Nós precisamos refletir, e eu quero deixar esse exercício para você. O que significa a presença de Deus na nossa vida? Peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar. Espírito Santo de Deus, o que significa ter a presença do Senhor na minha vida? E você vai entender que a presença de Deus é Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Jiré, Deus da provisão. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Deus da cura. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O grande El Elyon, o Deus de força. Deus que renova nossas forças. Então, a presença, quando você entende claramente o que significa você cultivar essa presença que já está dentro de você. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você tem a presença dentro de você. Nada pode te separar da presença de Deus. Nada pode te separar de Cristo Jesus. Então vamos lá. A presença de Deus transforma pessoas. Moisés foi transformado pela glória. Quando ele encontrou Deus, ele pediu para ver a glória de Deus, a pele do rosto de Moisés resplandecia. Moisés saiu da presença carregando marcas da glória. A presença muda até aquilo que as pessoas enxergam em nós. Agora, uma coisa muito interessante que você tem que entender é que Moisés estava vinculado à lei, ao Antigo Testamento, à Velha Aliança. E que muitas pessoas não sabem que quando Moisés usava aquele véu para cobrir a glória de Deus no rosto dele, ele também usava aquele véu porque a glória de Deus estava se apagando do rosto dele. Porque pela questão da Velha Aliança. Agora, pela nova aliança, você conectado, porque quando Jesus na Santa Ceia falou, eis aqui o cálice da nova aliança, Deus estava fazendo uma nova aliança conosco. Essa nova aliança é perpétua. É perpétua, você está aliançado a um Deus que te declarou como justiça de Deus na terra. Através de Cristo Jesus. Essa aliança perpétua, a presença dele em você não se apaga. Agora, o que é maior ou menor é a consciência que você tem da presença do Senhor na tua vida. A presença do Senhor na tua vida é garantida. Agora, a consciência é contigo. É uma parceria. Nós temos que entender que nós aqui na Terra temos uma parceria com Deus. E essa parceria significa que Ele te dá permissão para você nutrir a presença ou não nutrir a presença. Então, com isso, a presença de Deus fica abafada dentro de você ou fica overflowing, fica abundando, fica transbordando. Porque essa é a parceria que ele tem. A parceria que ele tem contigo é o seguinte: eis que estou contigo todos os dias da minha vida. Agora, a tua parte com ele é
É nutrir a presença, é você se render à presença, é você cultivar a presença de Deus. A presença de Deus confronta, a presença de Deus te purifica, a presença de Deus ativa o seu propósito. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Eu vou te dar vários exemplos do que a presença de Deus transforma na nossa vida. E agora eu vou para o livro de Isaías, em que nos primeiros capítulos, Isaías teve um encontro com o anjo do Senhor. E Isaías, na presença de Deus, na experiência que ele teve com Deus, ele viu a glória de Deus de uma forma tão grande que a primeira coisa que saiu da boca de Isaías, com esse encontro com o Todo-Poderoso, com o grande eu sou, o grande El Shaddai, foi: ai de mim, eu estou perdido. Porque a santidade, a glória, a grandeza do nosso Pai é tão grande que naquele momento ele teve reconhecimento da pequenez, da impureza, da insignificância dele como ser humano. E ele virou e falou: ai de mim, eu estou perdido. Então por isso que eu falo que a presença de Deus, ele vai te dar uma consciência de quem você é e quem ele é. E a presença de Deus vai te botar em alinhamento. Porque depois que Isaías fez essa questão de entrar na glória de Deus e entender o quanto ele era indigno, um anjo de Deus tocou em Isaías. Isaías foi transformado. Teve um processo de libertação que aconteceu em Isaías, por sinal. O anjo entrou libertando Isaías. Tem todo um detalhe disso se você entrar no livro de Isaías. E depois que passou por essa experiência, ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Então quer dizer, o encontro com Deus primeiro fez com que ele reconhecesse no seu arrependimento, porque o encontro com Deus gera arrependimento, não de culpa, mas de transformação, de você se botar no seu lugar. Depois disso, ele foi regenerado a ponto de dizer: Senhor, a identidade dele foi restaurada, e ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me. Isaías foi reconhecido como o maior profeta messiânico, um dos grandes profetas messiânicos, de trazer realmente a palavra dizendo sobre Jesus Cristo. Ele anunciou a vinda de Jesus Cristo. Então a presença de Deus confrontou Isaías. A presença de Deus purificou Isaías. A presença de Deus ativou Isaías. E eu estou aqui para te dizer que hoje nós estamos conectados a uma nova aliança em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelas pisaduras de Cristo, você é salvo, você é curado. Pelo sangue de Jesus, você é justificado. Existe uma promessa que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. À direita, Efésios. Isso é uma aliança perpétua. Perpétua. E é essa presença que vai te constranger a arrependimento para libertação, porque arrependimento é mudança de mente. Vai te levar a uma purificação. Você está sendo purificado agora, em nome de Jesus Cristo, pela presença do Senhor. Eu declaro a presença de Deus no teu ministério, Fernando. Eu declaro a presença de Deus na tua vida, Lourdes. Eu declaro a presença de Deus no teu futuro e na tua família, Rosa. Eu declaro a presença de Deus sobre a tua vida, Vânia. Eu declaro a presença de Deus sobre a tua mente, Jonas. Eu declaro a presença de Deus sobre a sua situação, Rubiana. Eu declaro a presença de Deus sobre a tua vida por completo, Fabiana. A presença de Deus carrega a porção exata daquilo que você precisa receber. A presença de Deus na sua vida, na porção exata daquilo que você precisa receber no seu DNA. É isso que eu quero declarar agora para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Uma presença que vai te purificar, uma presença que vai te restaurar, uma presença que vai ativar o seu propósito, o seu ministério, o teu chamado, a tua carreira, o seu negócio, a tua família, a tua mentalidade, o teu coração, ativar a tua fé. É essa presença que você precisa ter conhecimento, convencimento, reconhecimento, que você aprenda a se dobrar para essa presença, honrar essa presença, nutrir essa presença.
ter sensibilidade à presença, ouvir a presença, sentir a presença, pensar na presença, chorar por essa presença, clamar por essa presença, porque você tem a presença, mas clame para ter a sensibilidade da presença. E eu quero falar sobre Pedro. Vamos falar um pouco do Novo Testamento. Um homem inseguro, um homem totalmente com perfis narcisista, um homem com perfil de impulsionado, agressivo, sanguíneo, que era totalmente ali na impulsão. Teve um momento que ele reencontrou com Cristo ressurrecto, que ele foi, olha só, a trajetória de Pedro. Ele era totalmente focado na performance, dizendo, eu sou que te amo mais que todos. Aí Jesus virou, você vai me negar 3 vezes, cuidado com a tua performance, dizendo que você me ama mais que todos, porque você vai me negar 3 vezes. Ele negou Cristo 3 vezes, entrou num nível de culpa profundo que ele se afastou. Jesus ressuscitou, voltou e falou, chame Pedro de volta. Ele chamou a Pedro. E aí, com isso, teve um encontro de Pedro com Jesus em uma das pescas. E no que ele viu Jesus Cristo, na hora que ele teve a presença de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele teve de contato quando ele conheceu Jesus, uma das primeiras vezes que ele teve contato com Jesus Cristo, ele falou, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque quando você está na presença dessa glória, você entende o quão pecador você é. Mas depois desse encontro em Jesus, Pedro nunca mais voltou a ser o mesmo homem. Ele reconheceu a miséria dele, ele reconheceu o pecado dele, mas a graça do Senhor, o favor do Senhor, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me ama 3 vezes, porque Pedro recusou Jesus 3 vezes, mas Jesus fez Pedro confessar Jesus Cristo 3 vezes. E a presença de Cristo na vida de Paulo foi tão grande, através do Espírito Santo de Deus, que este homem virou um grande evangelista. Paulo teve um encontro com Deus, com Jesus, que mudou o destino da vida dele e o meu destino. O teu destino. Porque através do encontro de Jesus com Paulo na estrada de Damasco, não foi só o destino de Paulo que foi mudado. O meu destino foi mudado, porque as cartas de Paulo refletem a presença deste Deus maravilhoso, que faz com que eu leia Efésios, Romanos, Gálatas, e assim vai. E eu vejo a presença de Deus e eu quero nutrir a mesma presença que Paulo teve. Eu quero nutrir isso para minha vida. Paulo teve o encontro com Jesus. E Jesus virou e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? A presença de Yeshua na frente de Paulo interrompeu um caminho de destruição e revelou um novo destino para Paulo. Escama dos olhos de Paulo caíram e ele virou o evangelista, o discípulo que a gente tanto conhece, que escreveu o maior número de cartas, de evangelhos que a gente conhece na Bíblia. A presença de Deus está aqui hoje para te libertar. Na Bíblia, a presença de Jesus não apenas emocionava pessoas, ela expulsava as trevas. Os demônios reconheciam quem ele era antes mesmo de muitos homens reconhecerem. Jesus andava e os demônios falavam, quem temos eu contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos antes do tempo? A presença de Jesus confrontava imediatamente o reino das trevas. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Essa presença de Jesus Cristo, que quando ele andava na terra, assustava as trevas, está em você. A palavra de Deus mostra isso. Que Jesus Cristo e você são um. Que Jesus Cristo é contigo. Que você está oculto em Cristo. Que você é lavado com o sangue de Cristo. Essa presença está em você. Então essa presença que Cristo tem, que expulsava os demônios, assim ele abria a boca, já saía todo mundo correndo desesperado, está em você. Você tem consciência disso? Porque o que eu acho que está faltando para muito cristão é consciência da presença que você carrega. A presença que você carrega.
E você tem honrado essa presença, porque o momento que você tem consciência dessa presença, eu posso te ter certeza de uma coisa, no momento que você tem consciência dessa presença, você vai ser santificado. Você não precisa se esforçar para se santificar. No momento que você tem consciência que Jesus é contigo, que Jesus está contigo e que a justiça de Deus foi embutida em você, você anda em santidade naturalmente, você não faz esforço para se santificar. Os espíritos malignos gritavam diante da presença de Jesus. Eles não podem. E essa marca está em você. O gadareno completamente transformado. O homem gadareno vivia atormentado, isolado, acorrentado, gritando entre os sepulcros. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, dizia o Evangelho de Marcos. Mas quando Jesus chegou, sai deste homem, espírito imundo. Saia deste homem, espírito imundo. Saia desta mulher, espírito imundo. Foi o que Jesus falou. E com isso, o homem foi completamente transformado. Depois da presença de Jesus, assentado, vestido e em perfeito juízo. Esse homem ficou assentado, vestido e em perfeito juízo. Tudo isso está no Evangelho de Marcos. A presença de Yeshua trouxe libertação para o gadareno. A presença de Yeshua restaurou dignidade, devolveu identidade e devolveu santidade. Eu estou aqui hoje para dizer, porque eu creio na presença de Cristo na minha vida. Eu estou aqui para te dizer que a presença de Yeshua te traz libertação. A presença de Yeshua te traz dignidade. A presença de Yeshua te traz uma nova identidade nele. A presença de Yeshua te traz a santidade. Essa é a presença. É a presença que você carrega. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a presença de Deus é contigo. E a presença que liberta, que te dá dignidade, que te restaura a tua identidade e que te traz santidade, está contigo. Maria Madalena recebeu uma libertação completa. A mulher tinha mais de 7 demônios. Jesus transformou sua história completamente. Ela passou de oprimida para testemunha da ressurreição. Pela presença. Porque ela cultivou a presença. A presença ainda hoje traz liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso está na Epístola de Coríntios. Aonde está o Espírito do Senhor, que é a presença, aí há liberdade. Então essa liberdade é para nós hoje. Porque aonde há a presença do Senhor, aqui há liberdade. Coríntios, Paulo escreveu. A presença vai quebrar agora, em nome de Jesus, cadeias. A presença do Senhor remove opressões. A promessa do Senhor cura interiormente e fisicamente a vida de todas as pessoas. Cura a alma. A presença de Deus restaura a vida. Restaura chamado, restaura propósito, restaura sonho. É a presença do Senhor que restaura os seus sonhos, ressignifica o teu chamado. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. No livro de Salmos fala isso. Na tua presença, há plenitude de alegria. Eu vou repetir isso que eu quero que você entenda. Senhor, obrigada. Porque na sua presença nós temos plenitude de alegria. Gente, presta atenção. Na presença, olha o que está falando. Que na presença de Deus, há plenitude de alegria. Não está dizendo alegria na área tal, na alegria na situação B, a alegria na situação C. Não. Está dizendo que na tua presença, Senhor, nós temos plenitude de alegria. Como é que você aplica isso na tua vida? Senhor, eu quero te agradecer neste momento, porque eu creio na tua palavra. A tua palavra é espada. E a tua palavra é promessa, e o Senhor vigia para que a sua palavra se cumpra. E a tua palavra diz que na sua presença, e nós estamos na sua presença, nós temos plenitude de alegria. Eu louvo a ti, Senhor, que na tua presença nós temos plenitude de alegria. E eu vivo essa alegria plena em todas as áreas da minha vida. A verdadeira alegria nasce da presença de Deus, é isso que está mostrando aqui. E o que acontece? Presta atenção. As pessoas querem alegria.
querem felicidade. E aí fala, se eu ganhar mais, eu tenho alegria. Se eu conseguir tal trabalho ou fechar tal negócio, eu tenho alegria. Se eu tenho tal coisa, eu vou ter tal alegria. Se eu vou ter isso, eu vou ter alegria. Se eu conquistar tal coisa, eu vou ter alegria. Se eu for curado disso, eu vou ter alegria. Só que a palavra está dizendo, na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é a presença de Deus que traz a libertação de todas as circunstâncias na tua vida, que traz alegria. Esse é o resultado de tudo que você clama. Então, em vez de você ficar clamando para tal coisa, clama pela presença de Deus na tua vida, que há plenitude de alegria, porque para ter plenitude de alegria, tudo que não vincula com alegria vai sair da tua vida. A verdadeira alegria nasce da presença de Deus. Não depende de circunstância, do dinheiro, da pessoa, do ambiente. A presença sustenta a alma. Tem muito crente clamando por cura na alma. Amém? Tem que ter uma alma curada. Mas a presença de Deus cura a sua alma. Eu estou aqui para te dizer. Porque a presença de Deus entra em contato com o teu espírito dá comando para tua alma dá comando para o teu corpo. A presença sustenta a sua alma. Coloca ordem na sua tricotomia, mulher. Coloca ordem na sua tricotomia, homem. Para de ser tão racional. Porque racional também é alma. E entenda a ordem da tricotomia. Para de querer ser governado pela tua mente. Porque mente é alma. E queira ser governada pelo Espírito de Deus, pela presença. E deixe a presença dar as diretrizes para tua mente, para os teus sentimentos, para tua emoção. Porque do teu coração é que flui rios de água viva, não é da tua mente. Não é da tua mente que flui rios de água viva. É do teu coração que flui rios de água viva. Deixe a sua mente ser transformada pela renovação da sua mente. Fala isso, mas é a palavra. A palavra é a presença. E tem muito crente querendo governar a mente com raciocínios do mundo. Sendo que a palavra de Deus fala, sejam transformados pela renovação da sua mente. A renovação da sua mente é a palavra é a presença. A presença gera provisão e prosperidade. Muita gente orando por prosperidade. Amém? Temos que mesmo ser prósperos. Temos que ser prósperos, mesmo. Para realmente o nome de Cristo ser cada vez mais glorificado, para que a gente possa pegar questões financeiras e investir no reino de Deus. Provisão, é óbvio, você tem que ter provisão mesmo. A palavra de Deus fala que nada te faltará. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. É provisão. José prosperava porque Deus estava com ele. O Senhor estava com José e ele foi homem próspero. Olha, presta atenção, o Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. Eu estou aqui para dizer algo para você. O Senhor é contigo e por isso você é um homem e você é uma mulher próspera. José prosperou. Agora presta atenção numa coisa. Eu vou repetir. Deus estava com José. Isso está no livro de Gênesis. O Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. O que é prosperidade, por sinal? É tudo que você toca flui. Não é só grana, é tudo que você toca flui. Onde você bota o pé vai fluir. Agora, presta atenção numa coisa. Deus está contigo e com isso ele vai te fazer um homem próspero, uma mulher próspera. Agora, José prosperou. Tá? Agora, presta atenção numa coisa. José prosperou como escravo. José prosperou na prisão. José prosperou no governo. A presença cria favor, até em ambientes difíceis. Eu quero que você veja a vida de José. José prosperou quando ele era escravo, que esqueci o nome do cara lá, o chefe dele, o dono dele, olhou, viu o favor na vida de Moisés, e falou, vou botar ele como responsável para tudo. José foi para a prisão, o carcereiro lá viu o favor na vida de José, viu algo diferente no José, que é o que? A presença. E colocou ele para fazer responsabilidades principais. Favor.
no governo. O faraó viu José de uma forma diferente, colocou ele como que o segundo homem mais poderoso no governo. Presença. A presença de Deus é favor, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? A presença cria favor, até em ambientes difíceis, porque a presença é favor. A presença cria favor até em ambientes difíceis, porque, na verdade, a presença é favor. A presença de Deus é favor. Vamos voltar de novo para o Antigo Testamento mais um pouco. A arca trouxe prosperidade. Abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Isso está no segundo livro de Samuel. Então, quando entrou a arca na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou aquela casa. A presença de Deus trouxe bênção sobre toda a casa. Agora eu quero entrar num patamar aqui. Mas aí que tá. Naquela época era a Arca da Aliança que tava falando aqui. Agora, onde que tá a Arca da Aliança hoje, gente? Porque naquela época a Arca da Aliança, todo mundo cuidava da Arca da Aliança, tinha cuidado com a Arca da Aliança, não fazia nada de errado na Arca da Aliança, para entrar na Arca da Aliança, não fazia nada. E aonde a Arca de Aliança entrava, havia presença. Agora nós estamos na nova aliança. O que é a arca? Você é a arca. Você carrega a presença. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava na arca. Na nova aliança em Cristo Jesus, você é a arca. Você carrega a presença. E aqui está dizendo que aonde a arca ia, era abençoada a casa. Abençoou o Senhor a Obed-edom em toda a sua casa. Por quê? Porque a arca trouxe a prosperidade. Agora, no Novo Testamento, você é a arca. Eu sou a arca. Eu carrego a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. Eu quero que você reflita sobre isso. A presença de Deus trouxe a bênção sobre toda a casa. Agora, vamos entrar a falar um pouco da tua casa. O que você tem feito para nutrir a presença e honrar essa presença de Deus na sua casa? Porque acontece, por isso que eu falo que a maioria dos crentes não tem consciência da presença que carrega. A maioria dos crentes não tem consciência que hoje é a verdadeira arca, porque você carrega a presença de Deus. E aí com isso você não honra essa presença. E como é que você não tem honrado essa presença? Eu vou dar vários exemplos. Você entra na tua casa, você abre o computador e vê joguinho. Aquela coisa maldita. Você entra na tua casa e começa a ouvir músicas que cultivam totalmente as trevas. Você fica vendo novelinha satânica, que fica trazendo ciladas de traição, de roubo, de jogadas mentais, que faz com que você fique aí só pensando em catástrofe. Você liga a televisão e fica vendo aqueles canais que só fica falando da morte de fulano, de reality show ainda. Morte de fulano, de notícias de verdade. Morte de Beltrano, morte de não sei o que lá. E fica só trazendo isso para sua casa, para tua atmosfera, para o teu ambiente. Então, quando eu falo que você tem que honrar a presença, olha só, presta atenção. O que é ter consciência? Presta atenção o que é ter consciência. Se hoje eu virar pra você e falar assim, fulana, Diaconisa, você vai receber agora na sua casa, sei lá, uma pessoa muito poderosa aí. Vou falar aí, o rei da Inglaterra, sei lá. Você vai receber, Dionísio, na tua casa amanhã, o rei da Inglaterra. O que você vai fazer para receber o rei da Inglaterra na tua casa? Primeiro que você vai cuidar de você. Da tua aparência, dentro de você, de tudo que você tá tendo. Na tua casa você vai deixar impecável. Na tua casa você vai botar um ambiente tranquilo, vai organizar tudo. Por quê? Porque você reconhece que a presença que vai entrar na sua casa é uma presença ilustre. Que você quer honrar essa visita. Você quer honrar essa presença. E eu estou aqui hoje para te dizer que você tem uma presença muito mais ilustre dentro de você.
E o que é mais interessante que eu quero que você entenda é que quando você honra a presença e você honra a atmosfera em que você está, você honrando essa atmosfera, os anjos do Senhor estão presentes. Agora preste atenção. Se você não honra essa presença dos anjos de luz, não existe campo neutro. Não existe ambiente neutro. Ou o ambiente constrói a luz, ou o ambiente constrói as trevas. Então, por isso que não pode ter conflito. Você vira um cristão que fala, eu creio em Jesus, mas tá lá dentro da tua casa xingando, falando palavrão, gritando, botando um monte de coisa na televisão que não tem que colocar. Sujeira. Não alinha. Porque você não está honrando a presença. Eu quero que você tenha consciência. Gente, vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui? Eu quero que vocês tenham consciência dessa presença. Vocês estão tendo consciência de tudo que eu estou falando aqui, gente? Tá todo mundo muito quietinho. Então, aí continuando, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. A presença vem antes da provisão. Olha o que ela fala aqui, ó. Buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que fala primeiro. Presta atenção. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas te será acrescentada. Então primeiro vem a presença. Depois a provisão. A presença vem antes da provisão. Busque o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A presença vem antes da provisão. Você tem que cultivar a presença de Deus na sua vida. Cultivar, porque você já tem a presença de Deus na tua vida. E quando Deus... E o que quer dizer buscar o reino de Deus e a justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas? Isso significa que Deus ocupa o centro na tua vida. Quando Deus ocupa o centro da tua vida, o centro, há alinhamento, há sustentação, há favor e há direção. Quando Deus é o centro, o favor é o centro. Quando Deus é o centro, a presença dele é o centro. Livramento é o centro. Provisão é o centro. Presença é o centro. Transformação é o centro. Libertação é o centro. Prosperidade é o centro. Porque eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você escreva num papel o que Deus significa. Você vai colocar tudo que Deus significa. Deus é poder, Deus é glória, Deus é provisão, Deus é sabedoria, Deus é livramento, Deus é cura, Deus é luz, Deus é poder, Deus é transformação. Tudo bem. E aí eu estou te falando agora, neste momento, tenha consciência da presença de Deus. Se Deus é tudo isso, você carrega tudo isso. Você tem para transbordar tudo isso aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Cultive a presença. Tenha consciência da presença. A presença muda a identidade. Jacó virou Israel. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. A presença de Deus na vida de Jacó mudou nome, história, mentalidade, destino. E é uma coisa tão maravilhosa essa história de Jacó, que Jacó, ele ficou ali lutando com o anjo, porque ele queria receber a bênção. Porque ele tinha consciência que sem a bênção, sem a presença, ele não era nada. E aí com isso o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus mudou o destino de Israel. Mudou o nome, mudou a história, mudou a mentalidade de Jacó. Mudou o destino de Jacó. Ele virou Israel. Eu quero falar sobre a mulher samaritana. Porque eu quero falar do encontro de uma mulher samaritana com Jesus Cristo. Primeiro que Jesus estava com uma rota. Ele mudou a rota dele apenas para encontrar com essa mulher. E neste encontro ele se revelou para uma mulher.
aonde ele que não estava nos planos de Deus ainda para falar para quem era gentil, era só para os judeus. Mas Deus abriu a exceção para uma mulher samaritana. E ele se apresentou dizendo: eu sou a vida. Eu sou aquele que você espera. Eu sou o Messias. Ele se revelou, a presença dele se revelou para ela. E naquele momento em que ele se apresentou para ela, a presença se encontrou, apresentou para ela, que confrontou ela, falando: você já teve 6 maridos e nenhum deles era seu, aquela coisa, homens, mas nenhum deles é teu marido. Mudou o destino dela. Quem encontra a presença deixa pesos antigos para trás. Ela deixou o cântaro para trás e saiu. E naquele encontro com a presença de Jesus ali, a presença de Jesus na vida dela, ela deixou todo um passado para trás. E ela saiu falando o quê? Olha, eu conheci aquele homem que sabia de tudo que eu fiz. E ela começou a proclamar a um Jesus. E por causa desse encontro, da presença de Yeshua na vida dessa mulher, toda uma cidade foi transbordada, transformada, porque a presença de Jesus na vida dessa mulher transformou uma cidade inteira. E eu estou aqui para dizer para você que anda cansada, que anda preocupado, que anda estressado, que a presença de Deus traz descanso. Traz descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Isso também está em Êxodos. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Existe um descanso que sucesso nenhum vai te dar. Existe um descanso que dinheiro nenhum compra. Existe descanso que as pessoas não conseguem te oferecer. Só a presença de Deus traz descanso para a sua alma. Nenhuma pessoa vai te dar descanso na tua alma. E tem gente que está clamando por cura na alma. Nenhum dinheiro vai te dar paz na tua alma. Nenhum sucesso vai te dar tranquilidade na tua alma. A presença de Deus, o Jeová Shalom, o Jeová Rafá, o Deus da paz, traz descanso para a sua alma. Aquieta-te a sua alma. A presença de Deus, que eu creio que está aqui. Porque quando nós falamos dele, a presença dele é proclamada e anjos do Senhor são movimentados pela palavra, pela proclamação da presença. Então eu estou aqui para te dizer hoje, de uma forma profética de libertação, que a presença de Deus está trazendo descanso para a tua alma. A presença do Senhor, o grande El Shaddai, o Alfa e o Ômega, o Espírito Santo de Deus, essa presença está trazendo descanso para tua alma, para tua mente, para o teu coração quebrado. A presença do Senhor está te restaurando, a presença do Senhor está te restituindo, a presença do Senhor está te restaurando, curando, libertando, transformando. A presença produz transformação contínua. E quando eu falo a presença, eu estou falando de Jesus Cristo ressurrecto. A presença que eu estou falando é de um Jesus Cristo que morreu, foi crucificado, recebeu todos os pecados da humanidade naquela cruz. Recebeu todas as dores, recebeu todas as doenças da mente, da alma, do corpo. Recebeu toda a falta, toda a escuridão. Ele recebeu tudo isso na cruz. Um Jesus que foi crucificado. Um Cristo que foi até a parte dos mortos e proclamou o evangelho. Que pisou na cabeça da serpente. Que venceu a morte e ressuscitou. A presença é esse Cristo que ressuscitou, que pisou e proclamou a vitória. Um Cristo que falou que o momento que você recebe ele, você recebeu, ele levou na cruz todas as doenças.
E o sangue dele derramado te fez justiça de Deus na terra. E que você recebeu justiça. Você foi imputado em você justiça. É essa presença que eu estou aqui neste momento proclamando. É essa presença. A presença de um Deus que vive, um Deus que é real, um Deus que é presente. Um Deus que me falou em Efésios, no livro de Efésios, que eu estou assentada com ele à direita, nas regiões celestiais. Uma presença que disse que eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É essa a presença. É essa a presença. A presença produz transformação contínua. Essa presença, ela não apenas te deu salvação. Essa presença faz com que eu possa, Ana Flávia Cavagnoli, ser transformada de glória em glória até que ele venha e que você possa ser transformada. É uma transformação contínua. Somos transformados de glória em glória. Fala na carta de Coríntios. Você é transformada de glória em glória. Transformação espiritual não acontece apenas por esforço humano. Tem muita gente querendo ser transformada espiritualmente, fazendo esforço humano. E eu estou aqui para te dizer, aquieta-te, porque a presença do Senhor te transforma. Não é o teu esforço. A presença do Senhor vai vir sobre a tua mente, vai mudar a tua mentalidade, metanoia. Vai te dar a identidade, que você convicção de que você é justiça de Deus na terra. E quando você entende que você é justo, você sai sendo santo. Vou te dar uma analogia muito simples aqui. Quando você toma um banho, passa aquele perfume caro, toda cheirosa, todo cheiroso, todo limpinho, passa talco no bumbum, você sai e vai andar na lama, rodando na lama? Não, por quê? Porque você vai fazer, não, lógico que não, Ana Flávia, eu acabei de tomar um banho, tô todo cheiroso, com talco no bumbum, perfume debaixo da axila, cheiroso. Você vai fazer isso? Lógico que não, porque você tem consciência que você está limpo. E eu estou te dizendo aqui que hoje a presença te dá consciência que você é limpa, que você é limpo. É o banho. A presença de Deus te dá consciência que você é limpo. Então com isso você não entra na lama, porque você tem consciência que você é limpa. Entendeu? Você tem consciência que você é limpo. Então a presença de Deus te transforma de forma contínua. A presença de Deus significa a nova aliança. Agora, a presença da nova aliança habita em você. No Antigo Testamento, e aqui, gente, está o grande chamado. Eu quero a atenção de você que acabou de entrar. Prestem atenção da diferença que tem do vínculo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A nova aliança, agora a presença de Deus habita em você. Você é a arca. No Antigo Testamento, as pessoas visitavam a presença na arca. As pessoas iam até o templo para cultivar a presença. As pessoas encontravam Deus em momentos específicos. As pessoas tinham que ir através de profetas para ter a presença. Mas na nova aliança, que só vem para aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo, eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Essa presença, essa nova aliança faz algo revolucionário. A presença passa a habitar dentro de você. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Isso tá em Coríntios. Gente, se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a presença do Espírito de Deus habita em você. O que significa habitar? Habitar não é visitar. Habitar não é de vez em quando. Habitar não quer dizer que quando você faz coisa boa, você tem a presença. Não. A presença de Deus habita em você. Entendeu? Não acha que porque você fez algo errado, a presença de Deus sai da tua vida, que não sai. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso muda tudo. Agora, você tem uma responsabilidade. Você carrega a presença.
Você caminha com a presença. Você é transformado pela presença de dentro para fora. Então para de buscar transformação de fora para dentro. Porque a presença que está dentro de você te transforma de dentro para fora. A consciência, presta atenção, tem muita gente buscando autoconhecimento, achando que é isso que vai te libertar. O que te liberta é o conhecimento da presença. A presença te transforma. Então não é o autoconhecimento que te transforma, é o conhecimento da presença que te transforma. Que te liberta, que te muda, que causa uma metanoia na tua cabeça, que é o quê? Mudança de destino, de rota. Qual é o padrão bíblico da presença? Na Bíblia, quando a presença de Deus se manifestava, e por que eu quero falar isso? Eu quero que você entenda o que você carrega, porque agora eu te falei o que você carrega. A presença de Deus está em você. Você é o quê? Templo do Espírito de Deus. Você carrega a presença, tá? E se você carrega a presença, eu quero que você entenda o que acontecia. Na Bíblia, mostra lugares. Que o que acontecia onde tinha a presença de Deus? Quando a presença de Deus se manifestava. Demônios gritavam, enfermos eram curados, pessoas eram restauradas, ambientes mudavam, a provisão aparecia, identidades eram transformadas, destinos eram reposicionados. Então, se a presença de Deus na Bíblia mostra tudo isso e você carrega a presença, e você está agora tendo consciência dessa presença, eu quero dizer que na tua presença, demônios têm que gritar, enfermos têm que ser curados, pessoas vão ser restauradas, ambientes vão mudar quando você entrar. Provisão vai acontecer aonde você tocar a tua mão, aonde você olhar, aonde você lançar uma palavra profética, porque na tua palavra vai sair presença. Identidades serão transformadas quando você declarar a identidade de Jesus Cristo sobre a vida daquela pessoa. E destinos serão reposicionados, porque você carrega a presença. Mas você tem que ter consciência disso. Eu quero que você tenha consciência. Para que você honre a presença. A presença vai confrontar trevas, vai revelar a verdade, vai trazer cura interior e vai manifestar o reino de Deus. Uma reflexão final para a gente terminar essa live de agora, que ficou muito profunda. Ninguém entra verdadeiramente na presença de Deus. Ninguém entra na presença de Deus. E permanece igual. Primeiro, que você reconhece a presença de Deus na tua vida. Você não entra na presença. Se você já está na presença, você reconhece a presença de Deus. E ninguém que reconhece a presença de Deus permanece igual. Então vamos lá, eu vou repetir isso que é muito importante. Ninguém entra na presença de Deus. Se você é salvo em Cristo Jesus, você reconhece a presença que você tem, que você carrega. E quando você reconhece a presença de Deus na tua vida, você não tem como permanecer igual. Você não tem como permanecer igual. A presença vai abrir mares na tua frente. Você está passando por uma situação difícil, os mares vão se abrir. Vai se te sustentar no deserto, porque o deserto vai te transformar. Vai derrubar as muralhas, vai expulsar aquilo que tem que ser expulso. Vai restaurar a tua identidade. Vai trazer provisão, vai levantar você como líder. Vai te transformar o teu destino, a presença vai transformar o teu destino. A presença não é apenas algo que Deus te dá. A presença não é só algo que Deus te dá. A presença é quem Ele é. E Ele fala que Ele está em você. Você carrega essa presença. Vamos orar? Senhor, eu não quero apenas ouvir a sua presença. Eu quero te reconhecer, ter convencimento, consciência da tua presença. Eu quero que você ore isso comigo. Vamos lá? Eu vou falar e você vai repetir agora. Vamos lá? Você que está aqui comigo agora. Eu vou falar e você vai repetir essa oração. Combinado? Senhor, eu não quero apenas ouvir sobre a tua presença. Eu quero viver nela. Eu quero ter consciência verdadeira da sua presença em mim. Transforma meu coração. Transforma, Senhor,
a minha mente, o meu entendimento. Transforma, Senhor, a minha vida. Me dê consciência da sua presença dentro de mim, porque a tua palavra fala que eu tenho a tua presença. Pai, que a tua presença me cure, que a tua presença me liberte, que a tua presença me alinhe, que a tua presença me fortaleça, que a tua presença me restaure. Revele, Senhor, o meu propósito. Que toda a mentira saia e seja quebrada. E que eu viva plenamente aquilo que o Senhor sonhou para mim. Mais do que bênçãos, Senhor, eu quero a tua presença. Mais do que bênçãos, Senhor, eu quero a tua presença. Porque na tua presença eu tenho plenitude de alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez a oração e você quer ainda por cima refortalecer a sua aliança, eu quero que você repita essa oração agora comigo também. Senhor Jesus Cristo, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. E eu reconheço que através dessa oração, a tua presença está comigo. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu quero te pedir agora que a tua presença me purifique, me transforme, me renove, me fortaleça e me dê todos os livramentos que eu preciso. Me dê consciência e revelação da sua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que meu nome está escrito no livro da vida e que eu carrego a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. E por hoje terminamos a nossa live. Este é o mês da presença, aonde nós estaremos destrinchando com mais e mais detalhes a importância da gente ter consciência da presença. Eu quero terminar passando para você uma tarefa, para que você termine essa live. E se você puder ouvir de novo, fazer anotações e refletir, Senhor, o que significa eu carregar a tua presença, e comece a escrever. E eu quero te pedir também algo. Se essa live, essa aula te fez algo muito forte dentro de você, compartilhe isso com pelo menos 3 pessoas. Compartilhe isso com 3 pessoas que não me conhecem e que precisam ter conhecimento da presença. Não deixe essa palavra parar em você. Seja um agente multiplicador e compartilhe da palavra da presença. Combinado? Um beijo. Bendiciones para você da Argentina, Rubiana, e para todos que estão aqui comigo. Um beijo. E para todos vocês que estão ouvindo essa gravação, eu creio que a presença do Senhor é contigo. A presença do Senhor é comigo. Amém? Até mais. Tchau.